Olá, eu sou Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai FATESG, e hoje nós vamos falar sobre aplicações de IA na indústria, o nosso Momento IA na Indústria. Vamos começar a falar de séries históricas. A partir de agora, teremos uma sequência de vídeos sobre esse assunto, onde não só vamos entender o que é uma série histórica, como detectar anomalias em séries históricas e também previsão. Então não perca a sequência de vídeos que logo vem. Hoje, eu iniciarei apresentando os conceitos de séries históricas e como trabalhar com elas. Vamos lá? Então aqui estou no nosso ambiente, conhecido já de programação, e a gente vai carregar uma série histórica que é as viagens de táxi em uma determinada cidade, no caso Nova York. E aí eu tenho o registro de cada viagem, hora a hora, né, e qual táxi que fez essa viagem. Eu estou usando essa base por se tratar de uma base aberta, por se tratar de dados que você também pode usar aí, ou seja, não é um dado de uma empresa específica. Então, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, na verdade, algoritmos de inteligência artificial, normalmente recomenda-se que você utilize dados abertos, assim você pode compartilhar as informações, porque senão você vai estar trabalhando com dados sigilosos e aí é um pouco mais complicado. Então vamos abrir essa base, mas não quer dizer que você não possa usar os conceitos que eu vou dizer aqui para trabalhar com dados que são mais privados, os seus dados. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre o que poderia ser uma série histórica. Suas vendas em um determinado período. Né? Cada venda que acontece, aí você pode agrupar as vendas por hora e detectar aí um gráfico, uma série, um comportamento da série histórica. Ou então recebimentos de alguma determinada conta. Também você pode trabalhar isso como uma série histórica. Ou então a cotação de uma determinada commodity, sei lá, soja, petróleo, você também pode pensar que isso é uma série histórica. Ou então o ruído de uma determinada máquina, né, em função do tempo, isso também pode ser entendido como uma série histórica. Então tudo isso são séries históricas. Aqui eu vou usar uma base de dados aberta para que seja mais fácil da gente poder compartilhar essas informações publicamente. Mas, só fica aqui um spoiler, eu estou trabalhando uma base de dados de temperatura de um ar-condicionado. E aí depois que eu tiver essa base, nós vamos voltar nessa temática e fazer a análise. Então não perca. Aqui nós vamos fazer o import da biblioteca, que vai trabalhar com séries históricas. No caso dessa linguagem que eu estou trabalhando, que é o Python, é o Pandas. Olha como é simples. Eu simplesmente importo Pandas as PD. E aqui eu já vou carregar os dados. Data, recebe, read, CSV, e vou colocar aqui a informação. Aí você me pergunta, o que é um CSV, Francisco? Você sabe quando você exporta os dados do Excel e ele fica lá separadinho por vírgula ou ponto vírgula cada coluna? Então isso é um CSV. Então isso quer dizer que você pode sim exportar o seu dado, se tiver numa planilha lá no Excel, né, tem lá exportar como CSV no Excel para que você possa utilizar esses mesmos conceitos aí com a sua informação. Vamos continuar. Existe uma coluna nessa tabela que é o timestamp. Em inglês, a gente costuma utilizar esse timestamp para ser o carimbo de data, né? Ser o momento que aconteceu. Então, por isso que eu nomeei essa coluna foi nomeada com timestamp. Mas você pode colocar o nome que você quiser, por exemplo. Você pode colocar hora, horário, né? O nome que você achar que é mais apropriado. E por fim, eu tenho esse comando aqui que é o data.head, que ele me retorna o cabeçalho dos dados. A hora que eu executar isso aqui, ó, eu tenho aqui como é que é a cara dessa informação. Então, a informação que eu estou trabalhando observe aqui, ó, de tempos em tempos, a corrida, né, o agrupamento das corridas, da quantidade de corridas que aconteceu de táxi em um determinado momento. Agora, vamos verificar esses dados num gráfico, né? Então, eu vou pegar aqui os dados de um determinado veículo, que vai ser o veículo 48. Fiz uma média sobre as viagens do veículo 48. E aqui eu vou também fazer uma média das viagens do veículo 336. Por que eu escolhi esses veículos? Porque eles têm uns comportamentos interessantes que vocês vão ver ao longo dessa série. Mas eu não vou dar spoiler agora. E agora vamos fazer a
plotagem dos dados desses veículos junto com os dados gerais do gráfico, né? Eu vou usar a biblioteca de plot de gráfico. E aí, no eixo X, eu vou colocar o tempo, né? Ou seja, o horário que aconteceu. E no eixo Y, desse gráfico, dessa série histórica, nós vamos colocar os valores gerais, ou seja, tudo. O do carro 48 e o do carro 336. Aí o título do gráfico vai ser Viagens de táxi. E o template do gráfico, ou seja, que é uma cara que eu vou dar para o gráfico, vai ser a Plotly Dark, um gráfico mais escurecido. E por fim, vou pedir para mostrar o gráfico. Faltou um sinalzinho de igual aqui, ó, como sempre. É só para vocês verem que a gente está fazendo na hora. Então aqui eu tenho o gráfico das viagens de toda a minha base de dados, que pega lá de julho de 2014 até fevereiro de 2015. É muito dado. Mas vamos pegar aqui um momento, né? Que é esse momento aqui, ó. Então, vamos estudar essa base. Eu tenho a base aqui geral, que é essa parte azul. A vermelha, eu já estou falando das viagens do carro 48. E a verde das viagens do carro 336. Então, observe que essa base, eu tenho aqui hora a hora. Hora a hora. É difícil assim, mostrando dessa forma, eu ver alguma anomalia aqui. Então, se eu perguntar para vocês aqui, quais anomalias existem nesses dados, fica difícil de saber. Por exemplo, teve algum dia que algum carro fez uma viagem, fez mais viagem do que o comum? Então, não perca os próximos vídeos, porque neles a gente vai descobrir, eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre essas anomalias. Bom, vamos continuar aqui a analisar alguns dados. Data.drop, vou pegar e tirar aqui os dados dos carros 48 e o do 336 agora para a gente verificar como é que está o cabeçalho desses dados. Depois, eu estou aqui ajustando o nosso dataset. Eu vou colocar um índice nele, dizer que vai ser o timestamp. E aqui eu vou agrupar os dados agora por hora. Data. E vou somá-los, ou seja, a cada hora eu vou ter os dados somados, hora a hora. E aí vamos montar aqui nosso dataset do dia, depois do nome do dia, depois do dia do ano, depois o nome da semana, a hora que aconteceu, porque a gente vai agrupar por hora e as anomalias a gente vai detectar por hora. E se é final de semana ou não. Weekday. Eu preciso de todas essas informações ajustadas para a gente ir para a próxima etapa, que é treinar essa base para verificar anomalias. E é interessante a gente pensar assim, porque eu não posso comparar os dados da segunda com a terça, da terça com a quarta e nem quando é final de semana ou não. Porque é claro que as viagens de táxi vão variar em relação a isso. Horário é horário. Então, fica difícil detectar uma anomalia simplesmente porque em determinado horário eu tenho mais viagens de táxis e em determinado horário eu tenho menos. A anomalia é no mesmo dia,
uma média de viagens e num dia parecido com aquele, a média de viagens naquele horário aumentou, entendeu? E por isso que é uma tarefa um pouco mais complicada, né? Vamos rodar e verificar como é que ficou essa informação. Olha só, agora eu tenho o seguinte, esse aqui eu estou pegando só um pedaço inicial dessa base que eu acabei de ajustar, ou seja, ela era inicialmente assim, e aqui eu já agrupei no dia 1, né? Que foi nesse dia da semana, eu tenho esses valores agrupados. Esse aqui é o dia do ano, né? Numa sequência onde o dia 1 eu não vou zerar a cada mês. Esse aqui é a semana do ano. Esse aqui é a hora 0, a hora 1, 2 da madrugada, 3 da madrugada, 4 da madrugada. E se é dia da semana ou não é dia da semana, certo? Bom, ufa, a gente já fez coisa demais no vídeo de hoje, né? No próximo vídeo, eu vou pegar esses dados, exatamente como eu estou deixando agora, para que a gente possa verificar qual é o dia ou quais dias esses táxis viajaram mais ou viajaram menos, além do seu comportamento. Não perca, super interessante. Até a próxima!